Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária Regional, o salário médio em Portugal ronda os 924 euros. Estamos aqui a discutir se o salário mínimo regional deve ser 592 euros, proposta do Governo e de alguns parceiros sociais, ou então 609 euros, como é proposto pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e por alguns sindicatos. Mas eu gostava de fazer um desafio aos senhores deputados e à senhora secretária para, por um momento, fazermos um exercício de reflexão sobre duas questões. Como cada um de nós conseguiria viver na Madeira com o salário mínimo que estamos e vamos aprovar? Mas há outra reflexão. Como empresário da área, por exemplo, do comércio tradicional, será que nós conseguiríamos manter uma empresa com os aumentos que são propostos pela esquerda? Estas são duas reflexões que eu ponho à consideração do plenário e que procurarei dar resposta no final da minha intervenção. Sendo que, senhora Secretária, o CDS volta a insistir que esta era uma matéria que deveria ser objeto de uma larga discussão no Conselho de Concertação Social, não apenas na Comissão Permanente, mas no Conselho de Concertação Social, onde estão representadas todas as partes, quer o Governo, quer os sindicatos, quer os empresários. E, senhora Presidente e senhores deputados, aquilo que está verdadeiramente aqui em discussão é saber se os trabalhadores da Madeira que ganham o salário mínimo nacional devem ter ou não um acréscimo salarial em relação aos trabalhadores em idênticas condições, quer no continente, quer na região autónoma dos Açores. Ora, obviamente que sim, não é de hoje que este plenário aumenta em 2% o salário mínimo praticado na região. Mas temos a questão e o termo de comparação da região autónoma dos Açores. E vale a pena analisar porque é que nos Açores o salário mínimo é mais alto. Isso tem a ver com razões históricas, mas tem a ver com razões também da atualidade. Os impostos nos Açores são substancialmente mais baixos do que na Madeira. As empresas dos Açores pagam menos 30% de IRC do que pagam as empresas da Madeira. E, portanto, têm uma tesouraria mais liberta que as empresas regionais. As empresas dos Açores e os açorianos pagam menos 20% de IVA que os madeirenses. Os trabalhadores dos Açores pagam, em média, menos 20% de IRS. E, portanto, senhora Presidente, senhores deputados e senhora Secretária Regional, a verdade é esta. O custo de vida nos Açores é mais baixo do que na Madeira e, no entanto, os salários são mais altos. E, portanto, esta matéria tem que ser discutida, abordada e têm que ser tomadas políticas ativas por parte do Governo Regional para atalhar esta situação. O CDS é daqueles que defendia o ano passado neste plenário e desde há alguns anos que o CDS defende, e felizmente o Governo Regional atingiu esse patamar na área do turismo, que o salário mínimo nacional deve ser fixado em função de cada atividade económica. Exemplo, aliás, do que faz a Alemanha há muitos anos. E, felizmente, na Madeira, foi possível, face ao boom turístico a que se assiste, com maiores receitas geradas pela hotelaria, foi possível assinar um contrato coletivo onde temos 600 euros de salário mínimo regional. Devemos partir para outros setores económicos que eventualmente estão também em melhor situação para que este salário mínimo possa crescer, sendo que há áreas claramente debilitadas em que o nosso tecido empresarial dificilmente terá dificuldades em pagar mais salários, como é, por exemplo, o comércio tradicional. Mas já não falo das grandes superfícies que têm lucros altíssimos e que poderiam, na área do ramo alimentar e da distribuição, pagar melhores salários. E, portanto, há aqui vários setores económicos e mesmo dentro de cada setor económico há
empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas e empresas também que, eventualmente, estão em falência técnica. Mas a verdade é esta, temos custos de contexto na Madeira para as empresas mais altos e as empresas pagam também mais impostos e, portanto, têm dificuldade em pagar melhores salários em algumas situações. Por outro lado, eu pergunto, quem ganha 592 euros? E agora vem a resposta à reflexão que lancei aqui neste plenário. Será que quem ganha 592 euros no ano de 2018, na Madeira, será que isto dá para pagar a casa? Dá para pagar a escola dos filhos, a eletricidade, a água, o gás, a alimentação e o vestuário? Esta é a grande questão, senhoras e senhores deputados. Temos que fazer um esforço substancial para melhorar o salário mínimo na região autónoma. Porque há um dado que também convém ter em consideração. Há 10 anos na Madeira, apenas 5% da população ativa ganhava o salário mínimo nacional. Neste momento, segundo os números do próprio Governo, revelados aqui pela senhora secretária há pouco, já são 9,5%. Isto quer dizer que a crise económica e o ajustamento financeiro que foi feito em Portugal também e na Madeira levou a que tivéssemos que praticar mais salários mínimos na nossa economia. E, portanto, sendo assim, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, há que fazer aqui um grande esforço por parte do Governo para que possa baixar a carga fiscal sobre as empresas, para que elas possam ter mais dinheiro disponível e pagar melhores salários. E pagando, obviamente, melhores salários, teremos melhor qualidade de vida para os madeirenses e porcentenses. Este é um imperativo que convoca as nossas consciências para os próximos anos.